Muito antes de Roma dominar o mundo, antes da Grécia erguer seus templos e séculos antes de Babilônia florescer. Houve um povo que ousou criar algo inédito, o primeiro império da humanidade. Eles eram os acádios, guerreiros e administradores que nasceram na região da Mesopotâmia, a Terra entre Rus, e que em poucas décadas transformaram cidades-estado fragmentadas em um império colossal que se estendeu do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. A história dos acádios começa por volta de 2400 anos antes de Cristo, quando viviam como vizinhos dos sumérios no sul e dos povos semitas no norte. Durante muito tempo foram apenas observadores, adotando a escrita cuneiforme, aprendendo a religião suméria e convivendo como aliados e rivais, até que uma figura enigmática mudou o destino da história: Sargão de Acádia. A lenda conta que ele nasceu em origem humilde, filho de uma sacerdotisa, colocado em um cesto e lançado às águas do rio Eufrates, como se o destino já o tivesse separado para algo grandioso. Resgatado e criado por um jardineiro, Sargão cresceu sem imaginar que um dia seria rei. Trabalhou como copeiro do soberano de Kish, uma cidade suméria poderosa, mas sua ambição o levou a organizar um golpe, derrubar o rei e tomar o poder. A Pertidole iniciou uma campanha militar que mudaria para sempre a Mesopotâmia. Cidade após cidade caiu diante de seus exércitos e em pouco tempo ele unificou a Suméria e o Norte, fundando o Império Acádio por volta de 2334 anos antes de Cristo. Pela primeira vez na história, diferentes povos e cidades passaram a ser governados por uma única autoridade central. A capital foi estabelecida em Acádia, cidade lendária que se tornou o coração do império, mas que até hoje permanece perdida para a arqueologia, um dos maiores mistérios do mundo antigo. Nenhum vestígio de suas muralhas ou palácios foi encontrado, e mesmo assim, sua memória sobrevive em tabuletas e inscrições que falam de sua glória. Sargão expandiu as fronteiras para além do esperado, conquistou territórios na Síria, no Levante, alcançou a Anatólia e avançou até as montanhas do Irã. Seu império se estendia do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico, um feito sem precedentes. Ele foi chamado de rei das 4 regiões do mundo, e sua imagem passou a ser associada ao poder absoluto. O exército acádio era temido e respeitado, com soldados organizados e disciplinados, usando armas de bronze e técnicas herdadas dos sumérios aprimoradas. Os acádios não eram apenas guerreiros, eles mantiveram a escrita cuneiforme, mas adaptaram-na à sua língua semítica, o acadiano. Esse idioma se tornou a língua internacional do Oriente Médio por mais de 1000 anos, usado em diplomacia, religião e comércio. Documentos em acadiano foram encontrados até no Egito e na Anatólia, provando sua influência. Eles também herdaram e ampliaram os deuses sumérios, adorando Ishtar, Enlil e Enki, mas deram nova força à ideia de que o rei era escolhido pelos deuses. Após a morte de Sargão, o império foi herdado por seus filhos e netos, mas foi com Naram-Sin que atingiu o auge. Conhecido por vitórias militares e pela ousadia, Naram-Sin expandiu ainda mais as fronteiras e construiu monumentos que celebravam sua grandeza. Uma famosa estela mostra o derrotando inimigos, usando capacete com chifres, símbolo da divindade. Foi o primeiro rei mortal a se declarar Deus em vida, chamando-se o Deus de Acádia, rei dos 4 cantos do mundo. Essa arrogância
Porém, foi considerada uma afronta pelos próprios deuses, segundo os textos da época, e muitos acreditaram que sua impiedade trouxe maldição sobre o império. Logo após seu reinado, sinais de crise começaram a aparecer, rebeliões internas, fome e invasões externas minaram a força do império. Um povo vindo das montanhas do atual Irã, os gutianos, desceu sobre a Mesopotâmia. Chamados de demônios das montanhas, eram considerados bárbaros e desorganizados, mas sua ferocidade enfraqueceu Akkad. Ao mesmo tempo, estudos modernos mostram que a região passou por uma seca prolongada que durou mais de um século, reduzindo colheitas, trazendo fome e instabilidade. As tabuletas da época falam de cidades abandonadas, campos secos e fome devastadora. Um império que parecia invencível começou a ruir como se fosse areia levada pelo vento. A queda dos acádios foi tão rápida quanto sua ascensão. Akkad foi saqueada, suas rotas comerciais interrompidas e seu poder desfeito. Em poucas décadas, o primeiro império da história havia desaparecido, deixando apenas lembranças em textos sumérios e inscrições fragmentadas. Mas seu legado sobreviveu. A língua acadiana continuou a ser usada por séculos, adotada por babilônios e assírios, tornando-se a língua oficial da diplomacia. Sua ideia de império centralizado inspirou todas as civilizações seguintes. Babilônia herdou muito do que os acádios criaram, e os assírios ampliaram ainda mais o modelo, tornando-se impérios colossais. O mistério da cidade de Akkad permanece até hoje. Onde ficava a capital do primeiro império do mundo? Por que suas ruínas desapareceram sem deixar vestígios? Seria porque a cidade foi destruída e abandonada durante as invasões gutianas, ou porque foi engolida pelas areias do tempo, ainda escondida sob o solo do atual Iraque? Essa pergunta intriga arqueólogos há séculos. Descobrir Akkad seria como abrir um baú de tesouros perdidos da humanidade, revelando segredos sobre a primeira experiência de governo centralizado, de economia internacional e de poder absoluto. A história dos acádios não é apenas sobre guerras e reis, é também sobre como o ser humano, desde os primórdios, sonha em expandir suas fronteiras e construir algo eterno. Sargão mostrou que um homem, mesmo vindo de origem humilde, podia mudar o destino do mundo. Naram Sin mostrou que a arrogância do poder pode levar à queda. Os gutianos mostraram que até povos considerados bárbaros podem derrubar impérios. E a Seca mostrou que a natureza, acima de qualquer exército, pode decidir o destino de uma civilização. Essa mistura de ambição, conquista, crise e ruína é o que torna a história dos acádios tão fascinante. Hoje, quando olhamos para trás e estudamos seus feitos, percebemos que o Império Acádio foi o início de tudo. Eles provaram que cidades podiam ser unidas, que línguas podiam se espalhar, que deuses podiam legitimar reis e que a glória humana, por maior que pareça, sempre é vulnerável ao tempo. O legado dos acádios vive em cada império que veio depois. E sua memória permanece como alerta e inspiração. Porksey Ellis, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, já sonhavam em conquistar o mundo. Nós ainda hoje repetimos os mesmos sonhos, as mesmas ambições e os mesmos erros.